Mas é importante lembrar que Jesus Cristo mudou e transformou o significado do luto. Para aqueles que nele creem, não é o fim, mas o começo. Muitos que não creem em Cristo sofrem sem qualquer esperança para o futuro. Para eles a morte é o fim, não tem certeza quanto ao além, à eternidade. E para o cristão é diferente. Há duas passagens bíblicas muito claras sobre este assunto no Novo Testamento. Uma está em 1 Tessalonicenses 4, verso 14, que diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, queridos, aqueles que morrem em Cristo não estão inconscientes, nem estão num sono eterno. Jesus, a expressão dorme aqui apenas para denotar o descanso das obras desta vida terrena, das labores dessa existência. Estão descansando da vida aqui, estão desfrutando da glória além. Assim podemos consolar uns aos outros com essas palavras, essa esperança do cristão. Também em 1 Coríntios 15, versos 52 a 54, ali o Espírito Santo nos ensina, por meio do apóstolo Paulo, sobre o futuro cristão. E diz assim: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Para o cristão, a morte não é o fim da existência, mas a entrada na vida eterna. A família cristã tem essa convicção e essa esperança, e enfrenta o luto com o coração e os olhos abertos para a eternidade. Aquele que crê em Cristo sabe que os cristãos estarão para sempre com o Senhor. A morte física continua sendo uma realidade na experiência humana, mas Jesus já destruiu o poder do diabo e o poder da morte, Cristo mesmo morrendo a nossa morte para vivermos uma vida unida com Ele. Ele ressuscitou para nos garantir e dar a certeza de que a morte não é o fim, não é a derrota para os que creem em Deus. Jesus promete que aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. 2 Timóteo 1,10, Paulo escreveu: manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Hebreus 2, 14 e 15 diz que os filhos têm participação comum na carne e sangue. Desses também Jesus Cristo igualmente participou, para que por sua morte na cruz destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hoje os servos de Deus não estão mais debaixo dessa escravidão, esse medo, esse pavor. A morte não é um espectro, mas é um portal que dá acesso à eterna comunhão com Deus. Esse conhecimento é alentador, é consolador, mas é claro que não elimina a intensa dor do luto e a necessidade de ombrearmos e confortarmos uns aos outros. Mas é importante que a família cristã também pense na realidade de que mais cedo ou mais tarde essa experiência será um fato no seu lar, na sua família. A família cristã deve então enfrentar o luto tomado de fé em Jesus, esperança, olhando para a cruz de Cristo e para o túmulo vazio. A cruz vazia porque Jesus foi tirado da cruz. O túmulo vazio porque Jesus ressuscitou, sinalizando o destino eterno de todos os que creem, que é a glória de Deus. Numa discussão sobre a morte, Paulo encorajou aos irmãos ali em Filipos a não desanimarem
desde que a pessoa ausente do corpo está presente no Senhor. Filipenses 1:23, Paulo escreveu: de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É claro que Paulo não estava dizendo que queria morrer, mas partir para ele não era o desespero, era exatamente estar com Cristo. Isso é a morte para o cristão, estar com Cristo. Os crentes não são encorajados a darem fim às suas vidas, mas são encorajados a manterem-se firmes e inabaláveis na fé em Cristo e no serviço do Senhor, sabendo que o seu trabalho de compartilhar a fé, levar o Evangelho de Cristo aos seus vizinhos, aos seus conhecidos e a todos que lhe for possível alcançar com a pregação do Evangelho, não é um trabalho em vão, porque vai levar também vida aos que creem. Olha, queridos, que segurança Jesus nos dá. A grande certeza que o crente traz, que todo mundo traz ao nascer, é que vai morrer, mais cedo ou mais tarde. Por isso precisamos estar com a nossa vida sempre preparada. Uma vez Deus mandou um recado para um rei de Israel, Ezequias, por meio do profeta Isaías, dizendo: naqueles dias, foram dias difíceis ali na política de Judá, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. E é isso que todos têm que fazer, pôr em ordem primeiro a sua vida com Deus, arrependendo dos pecados e crendo em Jesus. Isso vale para os pais, para as mães, para os esposos, as esposas, para os filhos. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, põe sua vida em ordem. E também a todos, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus então manda um recado para Ezequias que isso é o fim de todo ser humano, a morte. E que a morte de Ezequias estava próxima. Aí Ezequias chorou e Deus lhe deu 15 anos de vida. Olha que coisa extraordinária. Deus acrescentou mais 15 anos à vida de Ezequias. Mas infelizmente ele não soube aproveitar com muito cuidado esses 15 anos, não. Foi então, até quando alguns estudiosos dizem, foi quando nasceu, nesse contexto, que nasceu Manassés, que foi um rei muito mau e trouxe muita amargura para o povo judeu. Bem, amados, caminhando para o final, na hora da morte, tudo que o cristão tem é o seu Deus. Ele vai estar distante de todos, mais perto de Deus, que é a fonte de toda a consolação. É como diz o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando o Senhor é o nosso pastor, podemos, como Davi, declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. Para a família cristã, a morte não é o fim, pois a fé e a esperança cristã superam o espectro e a dor da morte. Visto que a última palavra no vocabulário dos que creem em Jesus não é morte, mas vida e vida eterna. Este é o momento em que o Filho de Deus entra na gloriosa presença e na comunhão com Deus eterno. Pode existir o choro e a dor da saudade, sem dúvida, porém não uma manifestação de desespero inconsolável e incontrolável. As famílias que têm atitudes cristãs diante da morte criam inclusive grandes oportunidades de mostrar ao mundo o quanto o Evangelho, o quanto Cristo faz diferença na vida daqueles que nele creem, diante de todos os fatos da vida, inclusive diante do fato e da realidade inevitável da morte. Devemos ter em mente o que Deus pensa da morte dos seus servos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, para Deus a vida do cristão é muito preciosa. Na vida e na morte. A morte não é o fim. A morte não tira o servo de Deus das mãos de Deus. Pelo contrário, leva o servo de Deus para a glória de Deus.
Então viva cada dia da sua vida, aproveitando cada instante, cada momento. Alegra-te com a tua esposa, com o teu marido, alegra-te com os teus filhos, alegra-te com os teus pais, alegra-te com os teus irmãos. Valoriza a família, ame os membros da família, seja fraterno, seja carinhoso, seja generoso, seja gentil, seja bondoso com os membros da família. A morte vem, e às vezes quando há relações arranhadas no lar, a morte deixa um remorso nas mentes e nos corações. Enfrente essa experiência última na vida terrena com a cabeça erguida e com o coração cheio de fé. E se um dia essa experiência, mais cedo ou mais tarde, baterá à porta de todos nós, olhe tudo isso com os olhos das Escrituras, com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo Jesus. A morte não é o fim, é o começo da eterna e gloriosa comunhão com Deus. Que Deus te abençoe e te encha de convicção cristã, para que nada nesta vida, nem a morte, tire de você a serenidade, a sobriedade e a confiança em Deus. Até a próxima.